a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Vai ser um dos eventos mais lindos e comemorativos de 2026 que vão chamar a atenção do mundo inteiro. Muitos estão esperando por esse evento, que faltam aí basicamente pouco mais de 200 dias para começar. Um evento que vai ser muito grandioso, um evento que vai ser muito bonito de se ver, com várias seleções de todos os continentes participando e tentando conquistar o maior troféu do mundo. Mas em 2026 a gente tem muita incerteza também a respeito sobre a Copa do Mundo. No que rolou nos últimos anos para cá, vem definindo uma série de problemas extremamente desafiadores para a Copa do Mundo do ano que vem. E por parte desse nível que a gente está, por parte dessa estação que a gente está, para várias seleções que estão ali na expectativa da Copa do Mundo do ano que vem, para nós torcedores, estamos também na expectativa para a Copa do Mundo do ano que vem. Hoje eu vim falar a respeito sobre alguns dos vários problemas que estamos tendo aí para o Mundial do ano que vem. E não são poucas as críticas que teremos que poupar, visto que a gente teve a possibilidade de ver muitos desses problemas na Copa América de 2024 e no Mundial de Clubes em 2025, que serviram como teste para a Copa do Mundo de 2026, que terá a sua abertura em 11 de junho do ano que vem. E teremos a final no dia 19 de julho de 2026, ainda já sem muitas conclusões e definições, com toda a expectativa do mundo para saber quem vai ganhar o troféu mais importante e o mais icônico da história do futebol. Então eu espero que você possa gostar muito desse vídeo para falar a respeito sobre os problemas em si da Copa do Mundo de 2026. Espero que você possa gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, pois eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa produção especial, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Antes de mais nada, a gente sabe que sim, todas as Copas do Mundo já tiveram algum problema, já tiveram algum erro, já tiveram algum detalhe que acabou estragando em si aquele evento, Todas as Copas do Mundo são fantásticas, são maravilhosas. A gente sabe o quanto que um evento desse chama muita atenção, que é organizado pela FIFA desde 1930. É um dos eventos mais lindos possíveis, de ver todos aqueles países ali se organizando, em terreno nacional, até mesmo em terreno de Copa do Mundo, toda a sua expectativa, a sua grandeza, a sua demonstração do porquê estar ali naquele evento. E ainda mais que em 2026 nós teremos 48 seleções na Copa do Mundo. Teremos muitas seleções estreantes, a gente ainda está finalizando as eliminatórias mundiais, mundo afora também. Aqui na América do Sul a gente já terminou as eliminatórias, ainda bem, o Brasil se classificou, mas não tem como negar que a Copa do Mundo de 2026 vai ser uma das que mais terá problemas em relação a todo o desempenho e preparação possível para receber as 48 seleções no Mundial. E você vai descobrir nesse vídeo sobre os principais aspectos que vão deixar essa Copa do Mundo extremamente vazia. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui a respeito sobre a Copa do Mundo de 2026 é algo que já está muito visível, já está muito claro. E acho que na verdade é até uma dúvida que a gente terá. Se teremos espaço suficiente para acomodar 48 seleções. Tudo bem que são 3 países gigantescos ali da América do Norte, que fazem um papel gigantesco na sociedade mundial, aí com todas as reuniões, com todas as conversas, com todos os eventos em si, mas eu acho que está um ponto que de fato precisa ser avaliado. Se teremos espaço suficiente para acomodar 48 seleções durante o período da Copa do Mundo. E ainda mais que 48 seleções num espaço ali que teremos de quase 40 dias de Copa do Mundo.
né? Então, será que de fato a gente terá todo o comodismo possível, né? Todo o conforto possível para essas seleções de fato estarem bem tranquilas, principalmente também que a gente sabe o quanto que muitas das seleções que se classificaram tem aquele clima de rivalidade, né? Tem aquele clima ali de disputas, né? Tem aquele clima ali de conflitos que tiveram durante todo esse período do tempo, né? Nada assim que incomode tanto, mas será que de fato, né, 3 países, né, com várias sedes diferentes tem segurança de fato para a Copa do Mundo de 2026 ter toda essa tranquilidade? A gente viu, por exemplo, na Copa América de 2024, na final entre Argentina e Colômbia, cara, a gente viu o quanto que a segurança do país em si, né, não está muito bem preparada para receber todas essas seleções. E aí é que está o ponto que eu até mesmo vou adicionar aqui a mais, nessa questão de ter muita seleção, né, e ter pouco espaço, vamos dizer assim, que é a questão da segurança. A segurança, em geral, cara, é muito desconfortável, vamos dizer assim, muito desconfortável lá nos Estados Unidos. É preciso ter um policiamento gigantesco para poder cobrir partidas de Copa do Mundo, né? A gente viu, por exemplo, na final da Copa América de 2024, muita gente tentando entrar sem ingresso, né? Muita gente ali que foi agredida, diversas pessoas ali que sofreram para poder chegar nos estádios e tudo mais. A final da Copa América de 2024 só mostra o quanto que a segurança em si dos Estados Unidos não é uma segurança de fato excelente, entende? A gente tem que ter um clima que todas as seleções se sintam seguras, ainda mais também que tem essa questão do fanatismo, da idolatria, né, de vários torcedores do mundo que vão chegar, né, para os Estados Unidos, para o México e para o Canadá, né, e a gente tem que ter essa postura o máximo possível para não acontecer o que aconteceu na final da Copa América de 2024 e ainda mais num evento grandioso como esse, que é a Copa do Mundo de 2026, a gente precisa ter todos os 3 países com segurança máxima. Nosso segundo item que vamos falar aqui no vídeo é algo que vimos durante a Copa do Mundo de Clubes, né, em 2025, o Mundial de Clubes, que, cara, esse sim eu tenho que detonar de fato do quanto que o evento para a Copa do Mundo de 2026, se isso acontecer, cara, vai ser um desastre total na hora das partidas. Eu acho que tá visível, mas assim, muito visível, que quando a gente está num clima de verão, a gente tem que se acomodar em relação ao calor e em relação também a algumas das chuvas que vem. Mas só que durante a Copa do Mundo de Clubes, Mundial de Clubes de 2025, cara, isso foi à beira do precipício. Não só nesse evento também, mas na Copa América de 2024, a gente teve esse problema em relação ao calor e às chuvas, né, que vieram. O calor, principalmente, cara, por causa do verão nos Estados Unidos, né, na Europa, nesses países ali do hemisfério norte, é muito quente, né? Chegam até mesmo a bater temperaturas de mais de 40 graus Celsius. E ninguém aguenta jogar num calor extremamente turbulento ali. Imagina você, numa partida de futebol, jogar a 40 graus Celsius, né, com aquele campo, assim, que eu inclusive já vou falar dos campos, mas com um campo seco e um campo extremamente ruim. Tudo bem que para nós brasileiros, né, para alguns outros países também, já estamos acostumados já a jogar jogos com temperatura quente, mas imagina para os europeus ou até mesmo para os asiáticos também, ou até mesmo para o pessoal lá da América do Norte. Eles não estão muito acostumados de jeito nenhum a jogar com calor excessivo, um calor quente mesmo. E o calor, de fato, ele pode atrapalhar muito no desgaste dos jogadores, né, na condição física. Isso daí é uma coisa que eu detono de fato, porque os Estados Unidos, durante o período de junho, julho, agosto também, é muito quente e é preciso que você se acostume com uma temperatura absurda
que é durante o período do verão. O verão lá é extremamente brusco. E não só essa questão do verão que eu falo aqui, mas até mesmo das chuvas. Os alertas climáticos que tivemos em algumas partidas da Copa do Mundo de clubes, foi visível o quanto que isso atrapalha em geral, mas assim, atrapalha muito as partidas. Imagina, por exemplo, você tá lá, né, segundo tempo já começando, aí vem o alerta de chuvas, né, com trovoadas, com raios, né, pode ser até mesmo também com granizo. Meu amigo, imagina como é que vai ser, por exemplo, para as últimas rodadas, onde a gente não pode ter nenhuma manipulação de resultados. Isso é certo, né, de que se isso for acontecer, isso vai acabar de vez com muitas das partidas. Se for, por exemplo, nessas últimas rodadas, né, que podem ser decisivas para qualquer seleção, cara, vai ser muito ruim se isso for acontecer. Sério, o clima de chuva, e principalmente que são chuvas, né, que detonam de vez ali qualquer um, pode detonar qualquer um, né, com aquelas chuvas ali volumosas, né, com raio, granizo também. Então assim, é aqueles alertas ali de chuvas que tivemos durante o período da Copa do Mundo de clubes, né, que paralisou, acho que foi 6 partidas, se eu não me engano, inclusive até mesmo uma partida do Palmeiras, inclusive, paralisou também. Acabou que, infelizmente, velho, isso daí estraga de vez o contexto. Imagina você ter que esperar várias horas ali, minutos até também, pra colocar uma partida de volta ao seu lugar, né? Retomar uma partida de vez, né? Se isso daí acontecer, ficaremos claramente decepcionados, muito decepcionados, e é uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Que o futebol não pare de fato, que tudo ocorra bem, né? Sem nenhuma manipulação de resultados ali e sem interferência nenhuma por causa do clima. Sério, se isso ocorrer ano que vem, ficaremos bem decepcionados. E eu falei dos gramados agora há pouco, né? Então, esse é outro problema que eu tenho que detonar aqui. Porque esses gramados, me desculpa, gente, não são gramados. Sério, como é que você coloca algo seco e duro pra ter partidas de futebol? Os gramados ali, velho, me desculpa, mas eles eram péssimos. Péssimos. Não existe gramado, acho que provavelmente nunca, pior do que aquele dali que a gente viu. São péssimos gramados, né? Se a FIFA e os Estados Unidos, México e Canadá colocarem esses gramados ali, cara, me desculpa, não vai ter partida de futebol. Com toda a sinceridade do mundo, eles têm que melhorar de vez os gramados. Porque gramado seco e gramado duro, de fato não dá pra jogar, né? A bola em si, segundo até mesmo os contatos ali, né, as leis da física, a bola não anda direito. A bola não rola direito. Não dá, velho. Não dá. Os gramados de fato ali que foram colocados no Mundial de Clubes de 2025 e na Copa América de 2024, sério, eram gramados extremamente horrorosos. Não dava nem pra jogar bola direito naquilo dali. Espero que a FIFA, né, vendo isso, coloque gramados melhores. E que tenha aí um sistema bom de irrigação, porque molhar gramado com mangueira, me desculpa, isso daí é moda antiga, cara. Moda antiga, e que hoje a gente está num período de 2025 indo para 2026 com esses gramados parecendo que saíram do lixo. Mais uma crítica aqui que, cara, essa daqui já é costume, eu acho que nem posso dizer de fato que isso daqui é crítica. Pelo tanto de costume que a gente já está tendo, né, que é sobre o calendário. A gente já está nesse período aí de temporada europeia englobando a Copa do Mundo. Ou seja, a temporada europeia, por exemplo, né, e algumas outras a mais, né, que a gente tem aqui em vários continentes, já estamos na temporada 2025-2026. E essa temporada, então, engloba a Copa do Mundo. Ou seja, passado ali, por exemplo, os campeonatos europeus, vai juntar a Copa do Mundo junto. E, para quem não sabe, esse período de calendário é o mais desgastante e o pior que a gente está tendo até agora. Se a gente contar com as datas FIFA, né, cada um ali dos jogadores se reunindo ali para as suas seleções, né, para disputar eliminatórios, amistosos, né, em outras competições,
Cara, assim, o calendário de fato é uma porcaria de jogos. A cada 3, 4 dias você já tem um jogo diferente para poder disputar, né? E com cada vez mais a gente está tendo aí muitos jogadores se desgastando, né? Perdendo ritmo de jogo, né? Não conseguindo jogar de jeito nenhum devido ao desgaste físico e mental que é você jogar uma partida atrás da outra. E aí, como esse período engloba a Copa do Mundo, né, a gente vai ter a final da Liga dos Campeões, né, dia 30 de maio, se eu não me engano, né, vai ser lá na Hungria, nessa temporada europeia, por exemplo, né, que eu estou citando aqui. Já a gente fala sobre o futebol brasileiro. Mas então, 30 de maio a gente vai ter a final da Liga dos Campeões, lá em Budapeste, na Hungria. E logo em seguida, a gente já vai ter Copa do Mundo. Imagina o desgaste que vai ser você jogar uma Copa do Mundo depois que você jogar uma final de Liga dos Campeões. Sério, cada temporada tem cerca de 70, 80 jogos e muita gente não dá conta de jogar esse tanto de jogo, né? São muitos jogos de fato, né, assim, que eles são um absurdo. Né? O calendário em si, eu não digo somente o calendário brasileiro, mas eu digo o calendário europeu também piorou nesses últimos anos. Com mais jogos sendo disputados, com data FIFA sendo disputado também, fica cada vez mais desequilibrado, enquanto que muitos jogadores tendo que se desempenhar ao máximo ali para poder conseguir toda a base e estrutura possível para poder jogar jogos de qualidade. E esse é um problema de fato que precisa acordar os rumores, principalmente da UEFA, da FIFA, da CBF, da maior parte das confederações do mundo inteiro. Falando, por exemplo, do futebol brasileiro, aqui, né, todo mundo acho que já está acostumado, né, durante o período da Copa do Mundo, que é no meio do ano, o futebol brasileiro começa então no início, né, agora que a gente vai ter um novo calendário. E aí teremos a Copa do Mundo no meio do ano, né, para o Brasileirão ali, depois volta o Brasileirão de novo, né, até a reta final da temporada. E é esse ponto que eu quero explicar aqui agora, tá? Porque o calendário do futebol brasileiro para 2026 eu acredito que vai melhorar sim, mas eu acho que vai ter a mesma frequência e o mesmo número de jogos que a gente tinha antes, até então. E assim, eu já falo logo de cara, é pior para qualquer um que joga no futebol brasileiro o calendário que a gente está tendo hoje. Imagina, inclusive, né, a gente ter esse período da Copa do Mundo, que vão ser quase 40 dias de Copa do Mundo. A gente para o Brasileirão, né, durante esse período, né, só que aí é que fica pior que essa questão do calendário, porque com o futebol brasileiro então parando de vez ali, pior vão ficar os jogos em sequência. A gente vai ter jogos de 3, 4 dias em seguida que ninguém basicamente pode parar. Ainda mais que temos Libertadores, Copa do Brasil, as Copas regionais também que vão estar nesse período. Sério, é muito ruim, né? É muito problemático essa questão do calendário para o futebol brasileiro também. Ainda mais que nem todas as pessoas gostam de quando para o Brasileirão com aquela chatice imunda da data FIFA e ainda mais da Copa do Mundo, que vai parar durante 40 dias. A gente vai ter 40 dias praticamente sem futebol brasileiro, né, de fato, só para ter a Copa do Mundo em mãos. Parar o futebol brasileiro, de fato, para a data FIFA, virou basicamente um costume. Tudo bem para descansar os times, mas que fica pior no desempenho de jogo e também no calendário. Sério, isso daí é uma coisa que eu tenho que reclamar muito, porque com o aumento das datas FIFAs, né, que a gente tem para os jogadores estarem com as suas seleções, o calendário fica cada vez mais sufocante para todo mundo. Esse tema já foi discutido em muitos canais do YouTube, já foi discutido inclusive até pela FIFA, inclusive, e eu tenho certeza que se a gente continuar com o calendário desse jeito, ainda mais que depois da Copa do Mundo de 2026, nós teremos uma redução no número de datas FIFA, só que a data FIFA de setembro será maior, eu tenho certeza que o calendário não vai durar um custão, não vai durar um centavo para ninguém que vai jogar futebol. E eu sinto muito de fato que
o calendário, tanto o futebol brasileiro quanto o futebol europeu, para a Copa do Mundo de 2026, eu acredito que será o pior possível, e ainda mais que durante esse período muita gente vai estar desgastado, né, muita gente com condição física péssima, né, com condição mental muito dolorosa. Você jogar várias partidas consecutivas, seu corpo não aguenta, seu corpo desgasta muito, né? E ainda mais numa Copa do Mundo que é extremamente doloroso demais, você tem que se desgastar o tempo todo, cara, fica ruim, né? Fica muito ruim. Veremos então o que vai ser para a Copa do Mundo de 2026 se a gente tiver um calendário extremamente bagunçado e, pior de tudo, né, e para muita gente tendo que jogar a Copa do Mundo já com uma suadeira bizarra. E não só essa questão que muita gente deve reclamar em relação ao calendário em si do futebol europeu e do futebol brasileiro também, mas eu acho que um outro ponto, que esse daqui é menos debatível, né, acho que esse daqui não é nem tão de fato uma crítica, né, mas eu acho que tem que chamar a atenção, que é o fuso horário lá nos Estados Unidos, México e Canadá. O fuso horário, principalmente para aqueles que estão do lado centro e do lado leste do mundo, eu acho que tipo, esses daí vão que mais sofrer com o fuso horário, né? E o fuso horário eu acho que todo mundo já sabe, né, que é a diferença de horário em si, né, de horas que a gente tem de um país ou até mesmo de um continente a outro, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, acho que na Copa do Mundo de clubes, né, a gente não viu assim tanta diferença, né? Tudo bem que alguns jogos, né, terminaram até meia-noite, 1h da manhã, mas quem se liga para isso, né? A gente teve, por exemplo, a Copa do Mundo de 2002, né, com um fuso horário bizarraço, e que teve o Brasil então ganhando, todo mundo acordando de madrugada, acordando cedo, de manhã, para ver os jogos, né? Não vai ser assim um grandíssimo problema a gente ter esses panoramas. Então assim, né, essa questão do fuso horário, cara, pra muitos ali, acho que não vai ser tão discutível ali. Tudo bem que tem gente que vai acordar cedo, né, principalmente também tem essa questão do trabalho, né, aqui no Brasil, vários lugares do mundo também, mas acho que essa é uma questão menos debatível e menos discutível em si pra falar. Porque os fuso horários são comuns, né, no mundo todo, ainda mais que o Sol, por exemplo, nasce do lado leste, né, então, por exemplo, na Ásia, na Oceania, amanhece lá mais cedo do que aqui no Brasil, por exemplo, né? No momento que, por exemplo, eu já estou postando esse vídeo, aqui tá de noite e lá, né, na Ásia, na Oceania, tá de dia. É sempre comum isso daí, porque o Sol dá esses 360 graus, né? E aí que tá esse ponto do fuso horário. Não vai ser uma discussão assim tão plausível e tudo mais, mas eu acho que vale a pena aqui mencionar que muita gente vai ter que acordar cedo, né? Ou até mesmo acordar de tarde também para ver os jogos. Outro ponto que eu vou ter que discutir aqui, que esse sim é uma preocupação imensa e é até um problema, inclusive, em geral. Que, cara, eu não sei como que a FIFA vai adotar um método desse em relação à Copa do Mundo, que são os públicos. No Mundial de Clubes de 2025, a gente viu vários públicos assim, capengas, públicos assim, com pouca torcida, né? Pouca gente ali nos estádios, em algumas partidas. Tudo bem que algumas partidas dessas eram bem menores no geral, mas nada assim justifica, velho. Nada justifica. Tudo bem que pode ter sido essa questão do calor, da questão das chuvas também, que atingiu alguns dos públicos, mas e se isso acontecer, por exemplo, para a Copa do Mundo de 2026? Será que isso vai ser algo comum? A gente vê pouco público, ainda mais de diversas seleções que a gente está tendo aí no mundo, que se classificaram e tudo mais. Imagina, por exemplo, você tem um público ali de 10 mil num estádio que, por exemplo, cabe 70 mil lugares, entende? Então, essa questão do público é algo que me chama a atenção, porque pode ser, sim, que seja as condições climáticas que atrapalhem um pouco também essa visão, mas não somente isso, como a FIFA divulgou o preço dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026, e eu não sei o que deu na cabeça da FIFA para fazer um negócio desse.
eu não sei de fato o que aconteceu. Porque parece que a FIFA, o que eles querem é dinheiro mesmo. Sério, ingressos de diversos jogos, de seleções, num preço de um carro. Num preço, por exemplo, de um iPhone 17 que acabou de lançar. Cara, como é que o público em si vai para a Copa do Mundo, né, sabendo que o preço dos ingressos está praticamente igual um carro 0 km ou um iPhone 17 que acabou de ser lançado? Sério, é bizarro perceber que o preço da Copa do Mundo de 2026 para assistir um jogo vai ser muito alto, né? Assim, eu só recomendaria de fato você assistir um jogo na Copa do Mundo de 2026, né? Se você, por exemplo, for brasileiro ou algo assim do tipo, se você tiver uma grana muito boa, né? Porque não só tem essa questão dos ingressos para a Copa, como, por exemplo, tem hospedagem, né? Tem também a questão do avião, das passagens de avião, questão, por exemplo, de comida, né, que você vai ter que gastar dinheiro também, tudo mais, ou até mesmo turismo. Cara, se você gastar um dinheiro absurdo, não vai ser tão absurdo em geral para você, ou até mesmo para pessoas que vão te acompanhar, né, ou até mesmo para nós também que estamos observando esse clima aí de Copa do Mundo e tudo mais, porque, velho, o que mais a FIFA quer, de fato, é dinheiro. Né? O público em si nos estádios, eu acho que vai ser um problemaço se a gente tiver ingresso custando ali uma bagatela de dinheiro. Né? Eu só recomendaria de fato se você tiver muito dinheiro mesmo para assistir um jogo de Copa do Mundo. Porque, cara, não vale a pena você torrar do seu dinheiro, do seu trabalho, por exemplo, ou do que você ganha em relação ao seu patrimônio, né, em relação aos seus patrocinadores e tudo mais. Não recomendo de forma alguma você gastar dinheiro, você torrar dinheiro, se você for para os Estados Unidos, México e Canadá, para poder ter essa bagatela de assistir os jogos, por exemplo, da seleção brasileira ou até mesmo de algum outro país. É bizarro perceber que a gente, estando em 2026, a gente vai ter ingresso num preço absurdo, principalmente para a final da Copa do Mundo. Assim, é uma coisa bizarra, loucura, velho. Loucura e que não recomendo de jeito nenhum. Já estamos finalizando o vídeo, meus amigos, né? Podem ficar tranquilos. Eu sei que já dedurei muita coisa aqui, mas de fato o meu papel de autocrítica precisa ser levado em conta. E outra coisa que precisa ser levada em conta é a visibilidade da Copa do Mundo de 2026. A gente teve uma visibilidade bem maluca, vou dizer assim. Eu não diria assim de fato que foi uma visibilidade que todo mundo gostou, né, para a Copa do Mundo de 2022, que foi em dezembro, novembro e dezembro na verdade, né, que muita gente detonou a Copa do Mundo de 2022 por causa daquela questão de direitos humanos, né, por causa da questão também LGBTQIA+. Muita gente detonou de fato a visibilidade da Copa do Mundo de 2022 pelo infringimento da FIFA de fazer algo completamente sem muito propósito. E aí que fica agora para 2026 também, porque a Copa América de 2024 foi detonada por muitos ter feito, inclusive nos Estados Unidos, que não era nem o mais recomendado para fazer. Tivemos também o Mundial de Clubes de 2025 sendo muito detonado, né? Muita gente não dando visibilidade, principalmente ao Chelsea, que foi campeão da Copa do Mundo de 2025, né? Assim, foi uma detonação absurda, apesar de que eu acho, né, na minha visão aqui, Anthony Dias, acho sim que a Copa América de 2024 foi péssima, horrorosa, né, horripilante pra mim, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Mas o Mundial de Clubes, ele teve sim muita visibilidade, teve esse critério muito bem qualificado, né, de trazer vários clubes do mundo inteiro para poder disputar uma competição nova, uma competição cheia de potência. Então, de fato, assim, eu acho que para a Copa do Mundo de 2026, essa questão de visibilidade, eu sinto sim que ainda precisa melhorar em muitos pontos, né? Mas eu acho que ter visibilidade, toda a Copa do Mundo vai ter. Desde 1930 que a gente está tendo uma visibilidade muito boa em todas as Copas do Mundo seguintes, né? E de fato,
a gente tem que dar esse mérito para a Copa do Mundo, porque é o maior torneio do mundo. Todo mundo fica obcecado, né, para ali o trabalho, para ali as suas coisas, para ver os jogos em si das suas seleções, né? Todo mundo tira até feriado, inclusive, faz uma espécie de feriado para poder assistir os jogos das seleções. Então, a gente tem que dar muita visibilidade também à Copa do Mundo, de fato. E eu acho que a última questão também que eu vou comentar aqui no vídeo, nessa produção inédita que estamos fazendo, é sobre a relação entre os três países. A gente sabe que quando há uma questão de governo, né, de algum país ou outro, a gente sabe o quanto que é muito duro de ter essa pontualidade em si, da gente ter uma aceitação. E a Copa do Mundo de 2026 vai mostrar o quanto que a gente tendo a unificação dos governos, né, de líderes mundiais, é preciso estar muito segura. Né? A gente viu em 2025 várias guerras se acumulando, né, tendo muitas disputas. A gente viu, por exemplo, Donald Trump, né, que será um dos membros aí para poder ter toda a caracterização do mundo, né, para a Copa do Mundo de 2026. Ele chegando com bastante tarifas, né, com bastante poder, com bastante rigidez mesmo. Né. Há essa questão também dos Estados Unidos, né, em relação também que a gente está falando de governo, da imigração ilegal, porque muita gente pretende viajar para os Estados Unidos, para o México e para o Canadá. Então fica essa dúvida também se de fato a gente terá essa aceitação dos governos em relação às etnias, em relação à população, em relação a gênero, né, em relação às qualidades de vida também, o estilo, né, dessas pessoas que vão estar na Copa do Mundo, né, estilo não somente dessas pessoas que vão viajar, né, para poder curtir todos esses períodos, todas essas semanas de Copa do Mundo, mas eu acho que de fato a gente precisa ter unificação. Não é à toa, por exemplo, que no título da Copa do Mundo de 2026 tá United, né, e que não vem do Manchester United, tá? Vem sim de unificação, né? United, que seria basicamente uma tradução de unificação, né? E ainda mais que a América do Norte em si é um continente extremamente rico, né? Extremamente bem falado, extremamente bem produzido, muito desenvolvido também, muito elogiado. Então eu acho que a gente precisa ter essa qualidade de líderes de governo, né? De parlamentares, de todo mundo, ter essa visibilidade para o mundo inteiro na hora de globalizar a Copa do Mundo para todo mundo jogar. É o sonho de cada um, é o sonho de cada jogador, né, de muita gente, de fato, querer jogar uma partida de Copa do Mundo. Né? Imagina para seleções africanas, por exemplo, jogarem a primeira Copa do Mundo da vida, né? Ou até mesmo aqueles, né, que estão se reformulando, como a seleção brasileira, né, e outras seleções, para poderem jogar uma Copa do Mundo importantíssima, né, que vai definir toda a caracterização, toda a reformulação, a interface dos líderes mundiais, dos governos também, ainda mais que serão 48 seleções que não tem essa questão de fraco, ser questão de forte, ser rico, ser pobre, não tem isso, cara, não tem isso, isso aí já é outra coisa de outro mundo. A gente está vendo muita potência, né, muita responsabilidade, né, muito financeiro, muita dureza nesses países que vão estar numa Copa do Mundo representando uma nação, representando um país, representando um continente também, que terão ali os seus momentos de glória, os seus momentos de emoção, os seus momentos de decepção, obviamente, né? Mas de fato, numa Copa do Mundo, apenas uma seleção sairá vencedora. Uma seleção ganhará o maior troféu que a gente terá, né? Que já foi reformulado, né? Que passou por várias e várias gerações de seleções também. Uma Copa do Mundo que a gente precisa de todo o talento possível
né, e de toda a maturidade dos governos para que nada de ruim possa acontecer. E eu não digo somente, por exemplo, do Donald Trump, que vive infestado de críticas, de reclamações, né? Eu não acho ele um presidente ruim, né? Eu acho que ele até mesmo tem potencial, de fato, para ser um dos grandíssimos, poderosos líderes, né? Eu acho que sim, ele tem postura, sim, ele precisa melhorar em alguns pontos também, mas eu não digo somente o Donald Trump, digo muitos líderes também. A Copa do Mundo de 2026 terá toda essa prática dos líderes de governo que a gente nunca tinha visto até então, né? Deles influenciando, incentivando, né? Colocando suas seleções à frente para poderem disputar o maior torneio do mundo. E é assim que vamos chegar num mundo melhor, sem guerras, por exemplo, sem conflitos, né? Todos os líderes de governo, de fato, implorando, manifestando e incentivando a todos eles que coloquem toda a sua alma, toda a sua vida, todo o seu caráter, tudo isso daí é a prova, porque a Copa do Mundo pode trazer novas histórias e novas continuações de vida, né? E seja por financeiro, né? Ou seja ali por emoção mesmo, né, de qualquer país do mundo que vai disputar ali, a gente sabe que o torneio será grandioso para 2026, né, que a gente não possa subestimar a Copa do Mundo de 2026. Teremos aí muita coisa boa pela frente, né, e que a gente espera que a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá possa solucionar todos esses problemas que a gente está tendo, tá? É muita coisa ainda que precisa melhorar, faltam um pouco mais de 200 dias para a Copa do Mundo, mas a gente tem esperança de fato que sim, vamos ter um evento gigantesco, né, com muitos craques, sendo a última Copa do Mundo ali com muitos craques, né, se despedindo ali dos gramados, né, se despedindo desse evento. Então vamos torcer de fato para a Copa do Mundo de 2026 ser um sucesso enorme na vida, não só dos jogadores, não só dos políticos, mas do mundo inteiro. Todo mundo vai parar para acompanhar os 39 dias de Copa do Mundo que teremos. Esperamos aí que seja muito bom, que seja maravilhoso, que seja sucesso aí para a FIFA, né, e para todas as outras confederações, para os países que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. Bom? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa produção inédita, que tem muito trabalho para fazer. Se vocês gostarem, deixar o seu like, se inscrever no canal também, caso não seja inscrito, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos que estamos produzindo aqui. Teremos novidades, sim, aqui no canal da Todos Curiosos, vindo, só aguardar. Então, já aproveita, deixa o seu like, se inscreva, eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos vocês, um abraço a todos vocês. E até mais, meu amigo.